Irmãos, eu quero mais uma vez saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para mim poder participar com vocês neste culto, neste final de semana, também nas outras reuniões. E como eu disse pela manhã, é sempre uma alegria poder conhecer uma outra parte do povo de Deus, né? Então agora eu já conheço Maringá, né? Porque eu não conhecia ainda a cidade, e também uma parte do corpo de Cristo, né, aqui nesta cidade. É uma bênção enorme e eu agradeço muito o convite, né, a concordância do pastor Alexandre, também já mandou uma mensagem, né, desejando as bênçãos de Deus para essa participação nossa nesse final de semana. Esse encontro, né, essa vinda que aconteceu também através da irmã Eulália, pastor Gervásio, né, pessoas queridas de longa data e que falaram, né, com o pastor Alexandre e também com o irmão César, e no final foi possível, então, nós podermos estar participando com vocês, inclusive também compartilhando como tem sido estes 16 anos de trabalho missionário lá no Senegal, no qual Deus tem nos colocado, né? E como eu falei pela manhã, sou o pastor ligado ao presbitério de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Dourados, né, ali na Missão Kaiowá, e a minha história toda é relacionada com a Missão Kaiowá até hoje, né, mora no meu coração, aquele trabalho, aquele povo, né, as nações indígenas ali, os Guaranis, Kaiowás e os Terenas, e Deus tem nos conduzido também nesse sentido de aonde nós vamos, a gente acaba falando da Missão Kaiowá, né? Porque é um trabalho nosso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria também com a Igreja Presbiteriana Independente. E a gente sempre estimula, né, as igrejas que, se possível for, façam uma viagem lá pessoalmente, né? Quem sabe ali um final de semana, e poderem ter essa experiência de estarem em loco lá pessoalmente, conhecendo aquele trabalho um pouco mais e podendo, quem sabe, até participar de alguma forma naquele trabalho que é tão abrangente, tão desafiador. Irmãos, nós vamos ver aqui um videozinho agora, de alguns minutos, que trazem também algumas imagens de como tem sido estes anos lá no Senegal. Deu certo a questão do som? Vamos ter o som? Ótimo. Então, alguns minutinhos e depois, então, a gente estuda também um pouco mais da palavra de Deus. Fome na terra, em tantas nações, e sem esperança, caminham em dor. Quem há de levá-los à salvação? Quem há de mostrar-lhes Jesus?
Aí são apenas algumas imagens rápidas de algumas áreas de atuação, né? Digamos as principais. A principal delas, a nossa visão maior, é estarmos principalmente nas aldeias, com trabalhos de evangelização, sempre com o objetivo de que igrejas nasçam nas aldeias, né? Também participamos em alguns trabalhos nas cidades, como é o caso de Sali, mas o nosso carro-chefe realmente são as aldeias. Também temos trabalhos na área de formação de obreiros, aí temos o seminário, e também trabalhos nas prisões, especialmente estabelecendo equipes que possam visitar regularmente, pelo menos uma vez por semana, tendo ali algum trabalho. São mais de 30 prisões no Senegal, e quando chegamos lá, cerca de 24 não tinham ninguém fazendo algum trabalho evangelístico, nem católicos e nem protestantes evangélicos. Eu digo porque em algumas prisões tem os católicos, mas tem outras tantas que ninguém vai lá falar do evangelho. Então, nosso objetivo foi aumentar o número dessas prisões que tivessem alguma equipe trabalhando. E graças a Deus, hoje nós temos apenas umas 9 prisões ainda que faltam serem estabelecidas equipes, e todas elas ligadas ao nosso trabalho, né, que é em parceria com uma missão que trabalha diretamente com os detentos e detentas lá no Senegal. É muito interessante pensar nessa questão dos detentos, né, porque é um pouco assim desafiador, né, digamos, a gente pensar em evangelização nas prisões, porque muitas vezes nós temos um preconceito, e que é um tanto normal, né, devido às situações que levaram muitas dessas pessoas às prisões. Mas a pergunta, né, que se devemos fazer em relação àqueles que estão lá nas prisões é: como nós os queremos de volta à sociedade, né? Um dia, mais cedo ou mais tarde, eles voltarão a conviver, não é, em sociedade, ou estarem fora das prisões. E como nós os queremos nas ruas novamente, ou como nossos vizinhos? Nós queremos eles piores do que entraram na escola do crime, né, muitas vezes, que é uma prisão, ou nós os queremos como nossos irmãos em Cristo, não é? Então, nós também temos esta visão de levar a graça de Deus às prisões do Senegal. É um trabalho bastante desafiador, mas que tem também nos trazido alegria vermos pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo batizadas e servindo e participando de igrejas, e sendo também até outros parte depois desse ministério. Então, nós temos nas aldeias formação de obreiros com o seminário, nós temos trabalhos nas prisões, temos parcerias com outros obreiros nacionais para o avanço do evangelho, onde nós não podemos ir e onde a igreja presbiteriana não vai, mas o reino está lá, através de outros irmãos, de outras missões. Então, nós temos essas parcerias com esses irmãos que estão lá, e também temos o trabalho com os talibês, que falamos um pouquinho aqui hoje pela manhã, aqueles menininhos que vivem nas escolas de internato islâmicas e vivem numa situação muito difícil mesmo. E eu demos o exemplo do Salil, aquele menino que, não aguentando a vida na escola islâmica lá, que normalmente é em barracões abandonados, casas em construções abandonadas, e assim por diante. E esse menino se tornou um menino de rua, como tantos outros. Eles formam, então, os grupinhos, e ali eles tentam se proteger, e, ao mesmo tempo, pequenos trabalhos, ou então até outros caminhando para lados de furtos e coisas assim. Mas o Salil, ele já demonstrou algo diferente logo cedo, né? E ele, então, querendo se aproximar cada vez mais de nós, os missionários lá, da PMT, e num trabalho que Marília e eu tínhamos na época, né, de casa, de acolhimento ali, diário somente. E depois, então, ele pediu para estar, se a gente tinha algum trabalho para ele. Nós falamos: não temos trabalho, mas você pode morar conosco para seguir os seus estudos, se você quiser. E ele tinha ali os seus 14, 15 anos, e ele, então, chegou quase ao final do que se chama, do equivalente lá ao segundo grau, mais ou menos, né, ensino médio, e ele agora está
em Timor-Leste, fazendo trabalhos, né, na área de preparação culinária. Ele quer ser um chefe de cozinha, né? Ele tem um dom para isso. Então, é um dos exemplos de um talibê que Deus nos deu a bênção de participar na vida dele, e hoje ele é um ex-talibê, digamos, e hoje ele é um servo de Deus. Tive a bênção de batizá-lo, recebê-lo na igreja também lá no nosso trabalho. E outros trabalhos mais. Bom, nessa casa, então, dos talibês, nós temos 50 meninos a cada dia, e nós damos ali o café da manhã, eles têm cuidados básicos de saúde, eles têm também a palavra, oração e momento de lazer. E nas quintas-feiras é o dia do almoço, e aí aumenta para os seus 120, 150, até 150 meninos, né? Que tem ali a oportunidade, ou que nós temos a oportunidade de apresentar Jesus Cristo. Irmãos, e, portanto, louvamos a Deus pela oportunidade que temos aqui de compartilhar com vocês sobre esse trabalho, e sabendo, então, que vocês têm agora condições de orar com mais conhecimento, né, desse trabalho também, assim como vocês já participam em oração de outros campos mais. E eu gostaria de convidar vocês, irmãos, para a leitura do texto desta noite, que está em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Eu não vou fazer a prática normal aqui, né, de pregar o mesmo texto da parte da manhã, como normalmente se faz, mas aqueles que quiserem também saber o que compartilhamos pela parte da manhã, você pode procurar, então, no site aí, na página da igreja, né? Mas aqui em Atos capítulo 8, nós vamos ler essa história conhecida nossa do Filipe e o eunuco. Atos 8, versículos 26 ao 40. Mesmo assentados como os irmãos estão, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Atos 8, de 26 a 40, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Eu vou acompanhar ali para a gente ter a mesma. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia.
Irmãos, eu achei muito interessante o lema, né, da igreja aqui, que eu vi ali na projeção. ah, uma igreja que quer abençoar você, né? Este é o lema aqui da igreja, uma igreja que quer abençoar você. Achei muito interessante, né? A igreja que tem essa visão de que os membros estejam muito abençoados, né? Completamente abençoados em todos os sentidos. Essa igreja que quer ser instrumento de Deus, né? Para que as pessoas estejam bem assistidas, bem abençoadas nas suas vidas. E isto está muito bom, né? Mas também podemos pensar em relação àqueles que estão fora daqui, não é? Então, uma igreja quer abençoar os de dentro e, claro, e creio que esteja pensando também nos de fora que se tornem de dentro, não é? Pessoas que também virão a Cristo através desta igreja. Então, esta mensagem está sendo para os de dentro. Você que é membro, a igreja está aqui porque é importante. Jesus estabeleceu a igreja, Jesus instituiu a igreja. Então, nós somos abençoados pela igreja, no sentido do corpo, né, de auxílio mútuo e tudo mais, cooperação. E, ao mesmo tempo, aqueles que ainda não conhecem, eles precisam também ter esta bênção em Jesus, e nós, como igreja, somos este instrumento. E eu achei muito interessante, porque esta é a mensagem realmente também que implica em questões, em um pagamento aí de um preço, em uma vida, em uma dinâmica da igreja, para que este propósito seja alcançado. E nós vamos hoje olhar para a vida deste homem, né, esse Filipe, e a instrumentalidade que ele foi em relação àquele outro homem, aquele eunuco etíope. E eu gosto muito de uma ilustração também, irmãos, que é relatada num livro, que o título é O Último Herói do Titanic. E esta ilustração, que é verdadeira, né, esse testemunho diz assim: quando o Titanic estava afundando, em abril de 1912, havia um jovem cristão a bordo, John Harper. John Harper, que estava se preparando para partir como missionário. No momento em que o navio começou a afundar, Harper estava ajudando os passageiros a subir nos botes salva-vidas, mas ele mesmo se recusou a subir. Ele dizia: as mulheres e as crianças, e depois os não crentes. No último momento, ele deu até mesmo o seu colete salva-vidas a alguém. Depois, o Titanic sumiu na água. No último momento, ou melhor, depois do Titanic sumiu, um passageiro escocês que se encontrava entre os que sobreviveram contou o que se segue. Eu estava boiando sobre um pedaço de madeira quando uma onda trouxe Harper perto de mim. Ele também estava agarrado a um objeto boiando. Ele me gritou: "Você já é salvo?" "Não", respondi. "Crê no Senhor Jesus e será salvo." As ondas o levaram longe de mim, mas depois o trouxeram novamente para perto. Ele me fez a mesma pergunta e eu lhe dei a mesma resposta: não posso dizer que já sou salvo. Ele me repetiu: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Estas foram suas últimas palavras. Alguns instantes depois, ele desapareceu na água gelada. Então, em pleno oceano, no curso das horas trágicas que se seguiram, eu me dirigi ao Senhor e coloquei minha vida em suas mãos. Eu fui o último homem trazido a Deus por John Harper. Fecha aspas. E o texto, então, que se segue, 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o nosso ministério, não é, irmãos? Fazermos como aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo.
E o nosso trabalho, nosso ministério deve ser também este: levarmos esta mensagem da reconciliação para as demais pessoas. E nós vemos aqui nesse texto, irmãos, de Atos 8, de 26 a 40, algumas características de uma pessoa que Deus utiliza. Nós podemos pensar também na igreja, como coletividade. Será que a nossa igreja tem algumas características que a gente vê aqui em Filipe, para que ela seja esse instrumento de bênção na vida das outras pessoas? Nós podemos pensar aqui também nestas marcas. Nós vemos aqui algumas marcas de uma igreja que glorifica a Deus, sendo relevante para o mundo, fazendo diferença no mundo. Irmãos, a primeira marca que nós vemos aqui na vida de Filipe é a disposição geográfica para ir aos lugares onde Deus dirige. Filipe estava em Samaria. Se vocês olharem ali no comecinho, né, do texto ali de Atos 8, dos versículos 4 em diante, ele estava pregando em Samaria. Muitas pessoas estavam vindo à fé, estava tendo até um avivamento ali em termos de milagres, né? Atos extraordinários. Mas, irmãos, Deus fala através do Espírito Santo: agora você vai para um outro local. E Filipe deixa aquela região de Samaria, onde estava tudo assim acontecendo, digamos, às mil maravilhas, o ministério estava indo muito bem, e ele vai para um local que era deserto. E ele obedece. Esta é uma marca, não é, de alguém que Deus utiliza, de uma igreja também que está disposta a um movimento. Filipe aqui estava disponível para se movimentar, sair do seu local e estar indo atrás de pessoas que Deus queria abençoar. E nós podemos, hoje eu falei sobre os dois herdeiros, né, irmãos, pela manhã, os dois irmãos herdeiros de uma grande fortuna, e um deles quis construir a pirâmide, um monumento, e o outro quis construir um oásis, um local de passagem ali, um local que as pessoas seriam beneficiadas, um local que seria uma bênção para os demais. Então, a pergunta também é para nós. Nós temos a visão de sermos pessoalmente, cada um de nós, um monumento, e o monumento é como algo que tem que ser simplesmente valorizado em si mesmo, né, embelezado cada vez mais, investido nele mesmo, porque ele quer se mostrar aos outros, então ele precisa cada vez mais estar bem tratado, né? E para isso, então, investe-se muito no monumento. Ou nós vamos pensar no movimento, pessoas sendo abençoadas na nossa dinâmica de vida. E a mesma coisa com a igreja. Nós queremos uma igreja monumento ou nós queremos uma igreja em movimento? Não é verdade? E aqui nós vemos um Filipe, um homem de Deus, que está disposto ao movimento, a esta disposição de movimentação geográfica, para ir aos lugares onde Deus quer alcançar vidas. Filipe é um exemplo para nós, de alguém que coloca os planos de Deus em primeiro lugar em relação aos seus. É alguém que crê que Deus o está movendo para algum lugar, é porque é o melhor a ser feito. E o que resta ao servo de Deus é obedecer, e obedecer com alegria. É muito interessante, irmãos, um livro, eu li de Christopher Wright. Este livro se chama A Missão do Povo de Deus. Antes ele escreveu um outro livro, A Missão de Deus. E então depois, A Missão do Povo de Deus. E é uma teologia bíblica, do começo, né, da Bíblia, Gênesis, até Apocalipse. Ele vai passando pela Bíblia ali, numa história, né, vai tirando ali lições do povo e tudo mais, e daí chega no Novo Testamento, e ele vê, então, ele observa ali que Jesus Cristo foi assunto aos céus, e os discípulos continuaram o trabalho de Jesus, né? Agora, eles obedeceram à grande comissão, eles cumpriram a ordem. E o que tem de interessante nisso, irmãos? É que Jesus não estava mais, digamos, presencialmente com eles.
Quando Jesus estava com eles, ou se Jesus tivesse continuado com eles, era como se Jesus estivesse observando, né? Então até liderando pessoalmente, humanamente falando, presencialmente. É claro que Jesus estava através do Espírito Santo agora, mas tem um aspecto humano aí a ser levado em consideração. Mesma coisa em relação a Gênesis capítulo 12, a chamada de Abraão. Abraão, ele tem aquele apelo de Deus, né, aquela ordem para deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para uma terra que eu vou lhe mostrar. E o versículo 4 ali de Gênesis 12 diz o quê? Então Abraão foi. Ele foi. Irmãos, o aspecto da obediência, o aspecto humano, né, nesse sentido Deus dirige sim, está ali inclusive em 1 Tessalonicenses, né, quando fala sobre Deus agir, mas ao mesmo tempo nós temos esse desenvolvimento, né? Então nós temos Abraão sendo chamado por Deus, Deus direcionando, mas Abraão sendo obediente. E o resultado, o povo de Deus, Israel, a nação, né? E então teve esse aspecto da obediência de Abraão fazendo parte do plano de Deus, do estabelecimento do povo. Agora vem os discípulos ali, quando Jesus então está já assunto ao céu, não é? Mas eles têm essa incumbência e eles vão em frente. E irmãos, como eles foram? Não é verdade? Poderíamos pensar, já que Jesus mandou, eu tenho que ir, então vou pagar esse preço. Não tem outro jeito. Não, irmãos, eles foram com alegria. Eles foram com uma disposição, uma motivação a ponto de entregarem as suas próprias vidas por esta mensagem, por este proclamar do Evangelho. A motivação deles era que Jesus era o Cordeiro de Deus e Jesus merecia que eles fizessem isso. E é o que nós vemos aqui na vida de Filipe também. Um homem que estava muito bem numa cidade, não é, no local lá, o seu ministério estava indo muito bem, mas Deus queria movimentá-lo para um outro lugar, deserto. E ele teve essa disposição de obediência. Mas tem uma segunda característica aqui, irmãos, que nós vemos nesse texto, está no versículo 27. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 27, e quando então diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e ia assentado no seu carro. Irmãos, há um aspecto aqui de obediência não preconceituosa para trabalhar com os tipos de pessoas aos quais Deus nos envia. Filipe era um judeu, não é verdade? Filipe tinha no seu histórico as concepções judaicas em relação aos outros povos. Vocês lembram de Jesus falando com Nicodemos, né? E ali naquele texto de João 3, Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo e tudo mais, e é ali naquele contexto que Jesus entrega aquela palavra de João 3,16. Deus amou ao mundo, às etnias, né, às nações. E ali Jesus estava falando contra o exclusivismo judaico, do qual Nicodemos estava dentro do seu contexto. Estava na concepção de Nicodemos até aquele momento. Mas Jesus fala, não, você precisa estar aberto, porque o Evangelho é para todos os povos. O Evangelho, ele deve ter esta menção, esta força centrífuga da missão, né? No sentido de nós irmos aos outros, e não simplesmente centrípeta, no sentido de os outros virem a nós. Mas o movimento deve ser contrário. E os judeus sempre pensaram, se alguém quiser ser salvo, que se torne do povo judeu. No mínimo um prosélito, né? No mínimo alguém que faz parte aqui, como esse Filipe, como este eunuco, inclusive concebia também. Ele tinha que vir lá da África para adorar em Jerusalém.
esta força centrípeta, né? Israel se considerava o centro, então todos tinham que vir em direção a Israel. Mas Jesus fala não, a força é centrífuga, nós temos que ir às nações. Deus amou ao mundo. E nós vemos isso também na vida de Filipe aqui, irmãos. Há diferentes tipos de culturas, povos, línguas, maneiras de vida cotidiana, e muitas vezes nós vamos ter que quebrar esses preconceitos ou deixá-los de lado para que pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. E é o que nós vemos na vida de Filipe, né? Filipe era um homem simples, o eunuco, um funcionário público de alto escalão desta rainha Candace, lá dos etíopes. Havia uma diferença, então, social, mas também uma racial. Filipe, um judeu. O eunuco era um africano, um etíope. Nós podemos pensar, quem sabe, nos trajes, né? Na maneira que ele estava vestido, quem sabe com marcas no rosto, né? Tem várias tribos lá que eles fazem marcas. O bebê acaba de nascer, eles já pegam a faca e fazem assim, né? As marcas no rosto da criança, e essa criança, essa pessoa vai levar para o resto da vida. E outras marcas mais em outros lugares, né? Então, essas diferenças raciais, uma diferença também, irmãos, cultural. E ali era muito possível que a gente chame em missões de choque cultural, né? Por quê? Porque o Filipe, ele tinha sua língua própria, os seus aspectos culturais, né? E tudo mais, as suas roupas, comportamentos. E o eunuco, outra língua, outro modo de falar e tudo mais. Então, o choque cultural também era inevitável. Mas o Filipe deixa tudo que estava acontecendo em Samaria, vai lá e tem esse encontro com o eunuco. Ele entende a direção de Deus, ele discerne isso. E ali nós vemos a necessidade deste amor gracioso pelas pessoas em Deus. Este amor em Deus que nós temos que ter se nós quisermos alcançar vidas. Este amor que vence barreiras. Este amor que ultrapassa fronteiras, né? É o tema da APMT, é o lema da APMT, né? Ultrapassando barreiras, ultrapassando fronteiras para alcançar vidas. Esse amor que vence as barreiras raciais, sociais, linguísticas, geográficas. E, irmãos, nós temos então que pensar sobre isso. Estamos dispostos também como pessoas, como igreja, né, a vencermos estas barreiras, esses preconceitos. Não quer dizer que nós vamos nos amoldar a questões que não são necessárias para nós, ou muito menos que sejam proibidas por serem pecados. Jesus Cristo é o grande exemplo, claro, sempre, né? Mas também nesse sentido, Jesus Cristo esteve entre nós, mas nunca se tornou um de nós no sentido de cometer pecados. Não é verdade? Jesus sempre, ele esteve entre nós, ele manifestou o seu amor, inclusive, pelos rejeitados da sociedade, mas ele nunca se tornou um deles no sentido de seus pecados. Então, esse é o desafio também da igreja hoje. Nós estarmos no meio das pessoas, nós sermos luzes para essas pessoas, nós sermos sal salgando, mas nunca nos tornando uma delas no sentido de cometer o que elas façam que seja contrário à vontade de Deus. Então nós já vimos, irmãos, essa disposição geográfica de movimentação para que haja essa dinâmica do alcance de perdidos. Nós vimos também sobre essa disposição para termos essa obediência não preconceituosa, para trabalhar com as pessoas que sejam diferentes de nós, em termos culturais, etc. Mas também, em terceiro lugar, irmãos, aqui nesse texto, nós vemos que é necessário ter fé para crer nas ações transformadoras de Deus. Convicção de que Deus pode libertar pessoas. Filipe estava ali acompanhando aquele carro, observando aquele eunuco ali, né? E tudo mais, ele podia pensar, isso aqui é um caso perdido, né? Esse homem é um pagão, mora lá na África, naquela negridão, digamos, espiritual, né? Talvez Filipe já tivesse ouvido muito falar sobre os outros povos, como eram em outras culturas, quem sabe cerimônias e tudo mais. E Filipe poderia dizer, não, esse aqui não tem jeito, né? Eu vou embora. Mas não, irmãos, ele tinha fé. Deus o mandou para ser ali o mensageiro àquele homem. Então ele sabia que Deus poderia
transformar. Nós não podemos nos esquecer que Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que para nós pode ser inalcançável, podemos sim crer em Deus e no seu poder, e nós podemos esperar ações poderosas de Deus. Não devemos nos esquecer disso, né? Deus, Ele tem poder para mudar pessoas, mudar situações. Porque havia, sim, uma diferença religiosa também. Já falamos sobre as raciais, culturais, tudo mais, sociais, mas há também havia uma diferença religiosa do judaísmo versus esse sincretismo, essa mistura de crenças que havia ali naquele homem, o eunuco. Esse judaísmo que ele professava, porque ele se professava um certo tipo, esse judaísta aí, né? Esse homem prosélito que vinha para adorar em Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele não era um convertido no sentido de ser um salvo em Cristo. Ele era alguém que era adepto ao judaísmo, mas ainda lhe faltava o principal, que era Jesus Cristo. Até a gente pode pensar no quase salvo, mas eternamente perdido, né? É o caso de muita gente. Só falta ser crente, né? Mas falta tudo, não é mesmo? Então está ainda eternamente perdido. E era o caso deste homem. Era o caso de Cornélio e de outros mais que a gente vê, inclusive no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas era um homem carente da graça de Deus. Isso é o importante que nós entendamos. Essas pessoas às quais Deus nos coloca ao lado são pessoas carentes da graça de Deus. E Filipe, então, estava pronto, né, para entender que Deus cria. Filipe cria que Deus podia fazer, Deus tinha poder para mudar esta pessoa. E este homem, eunuco, ainda tinha agravantes, digamos, né? Por ser eunuco, por ter sido, né, mudado o seu corpo ali e tudo mais. Então ele não podia nem ficar junto com os outros homens ali no templo, né, no local separado para os homens, né, diferente das mulheres na época, mas ele tinha que ficar no pátio externo. Nem mesmo podia estar ali devido à sua condição de eunuco. Mas, irmãos, quando agora vem Jesus Cristo, todas essas questões são mudadas, né? Agora mesmo aquele homem eunuco se torna alguém que é bem aceito como sendo alguém do povo de Deus como os demais. Que essas barreiras, essas rejeições do passado são deixadas de lado, né, na nova aliança em Jesus Cristo. E Filipe, então, tem essa bênção, né, irmãos, de poder transmitir o Evangelho. E agora nós chegamos no quarto ponto, né, que é o conhecimento bíblico. O que se requer de nós para nós sermos bênção na vida das outras pessoas? O que se requer desta igreja para que ela realmente faça diferença em relação aos perdidos? Conhecimento bíblico. Pessoas em condições para explicar a palavra de Deus aos necessitados. Compreendes o que vens lendo? Foi a pergunta de Filipe, né, para o eunuco. Você está entendendo o que você está lendo? E qual foi a resposta do eunuco? Como poderei entender se alguém não me explicar? E o que o Filipe faz em seguida, começando por aquele texto ali de Isaías, né? Começando por aquele texto, ele falou a respeito de Jesus. Jesus é a mensagem, né? Jesus é o Evangelho, Jesus é a mensagem, Jesus é o Salvador, Jesus é quem nós devemos proclamar. Anunciou-lhe a Jesus. Está aqui no versículo 30, né? Irmãos, tantas pessoas que estão como este eunuco. Aparentemente, estão lendo a Bíblia, estão lendo o texto sagrado. Você pode até olhar e falar, que bom! Ele está lendo a Bíblia, ok, já posso ir embora, já estou satisfeito. Mas se você perguntar para essas pessoas, você compreende o que você está lendo? Talvez você se surpreenda com as respostas, não é verdade? Nós podemos começar até por aquilo muito básico, né? Que são as perguntinhas do evangelismo explosivo, né? Acredito que vocês saibam como abordar alguém com evangelismo explosivo, esse método, né, de evangelização. Quando você chega para alguém e fala assim, se você morresse hoje, você vai para onde? E se a pessoa disser que vai para o céu, né, podemos até pensar aqui entre nós mesmos, né, os cristãos evangélicos protestantes, se nós fizermos essa pergunta, talvez a pessoa vai responder, acredito que sim, que ela vai para o céu. Mas a segunda pergunta, e o que é que te dá o direito
de entrar no céu. Se você chega lá, né, a pergunta mais completa seria, se você então vai para o céu, depois que você morrer, você chega no céu, Deus está no portão. E Deus te pergunta, o que você quer? Eu quero entrar para o céu, eu não quero ir para o inferno. Ah, ok, você quer entrar no meu céu? Eu sou o líder aqui, eu sou o dono do céu, entra quem eu quiser. O que é que te dá o direito de entrar no meu céu? Irmãos, as respostas podem ser surpreendentes. E muitas pessoas podem caminhar pelas boas obras. Eu fui uma boa pessoa, né? Eu estive como membro da igreja, e isso e aquilo. Né? Mas, irmãos, muitos, então, se você se aproximar desta pessoa e perguntar, compreende o que vem lendo, você pode notar ali uma pessoa carente de explicação. Mas, para isso, você precisa estar conhecendo a palavra. Não é? Você e eu precisamos ser conhecedores profundos da palavra de Deus, porque vai ser isto que vai jorrar da nossa fonte, não é mesmo? O que está dentro do coração é o que vem para fora. Nós vamos demonstrar o que está dentro através das nossas palavras, através das nossas ações, reações, através do nosso interesse em que vidas sejam abençoadas. Agora, se nós só queremos as coisas, né, atrativas deste mundo, não é? Nós só queremos as vaidades deste mundo, essas coisas tão passageiras, até questões financeiras e tudo mais, né? Um dia perguntaram, no momento do funeral, né, daquele homem mais rico do mundo, Rockefeller, me parece, de imobiliária dos Estados Unidos, um homem riquíssimo, e ele morreu. E ali na frente do caixão, ali, alguém perguntou para o contador dele, o principal contador dele, que estava ali ao lado, perguntou assim, o que o Mr. Rockefeller deixou? Não, o que o Mr. Rockefeller deixou isso? O que ele deixou agora que ele foi embora? Daí o contador respondeu, tudo. Ele deixou tudo. Não levou nada. Ele era o homem mais rico dos Estados Unidos da época, mas ele não levou nada. Efêmero, passageiro, não é? Algo de vaidade que pode se passar assim. E muitas pessoas dão a vida por isso, vivem por isso. Não é? É a motivação de vida dessas pessoas, algo que vai se deixar para trás no caixão, não tem gaveta, não é mesmo? Não tem gaveta. Então, nós temos que realmente conhecer o que importa, o que é mais importante, para que nós, inclusive, sejamos bênçãos na vida das outras pessoas. E Filipe, então, nos dá o exemplo desta atitude que devemos ter em relação aos ignorantes da palavra. E vamos para mais uma e última, irmãos, lição que nós tiramos aqui nesse texto. Nós estamos acompanhando, né, Filipe ali, na trajetória dele, sendo bênção, esse Filipe que quer abençoar, né, que quer que o eunuco seja abençoado. Em quinto e último lugar, irmãos, a atitude evangelizadora. Pessoas que propagam o evangelho como atitude natural. Versículos 30, né, estamos no capítulo 8, versículo 30 ali, quando... correndo Filipe, ouviu ler, então pergunta, como responderei? Daí ele começa anunciando, né, o texto, e ele então fala de Jesus, e ali então ele batiza aquele homem, depois aquele homem segue o seu caminho cheio de júbilo, e Filipe se encontra em outro lugar. E o que diz a respeito de Filipe, né? No versículo 40, ele veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. A evangelização para Filipe não era um programa com data marcada, né? Um programa na agenda que a gente marca então como igreja, e daí nesse momento nós vamos evangelizar, nós vamos distribuir folhetos, ou nós vamos fazer uma campanha. Isso até tem o seu lugar, não é verdade? Enquanto igreja, enquanto grupo, enquanto organização. Mas, irmãos, muito mais do que isso. Cada um de nós, pessoalmente, quer glorificar a Deus. Ótimo. Mas daí vem a missiologia e fala, como que as pessoas vão glorificar a Deus se não o conhecerem?
se não forem salvas através de Cristo. Então nós diríamos que estão juntos aí os dois propósitos da existência da igreja. Nós queremos que as pessoas glorifiquem a Deus como nós glorificamos. Mas por que nós glorificamos? Porque nós fomos alcançados pela graça. E esta graça nos alcançou, inclusive, através de uma mensagem. Alguém nos transmitiu esta mensagem. E por isso nós cremos, não é? Deus nos deu a graça de crermos, e agora nós estamos juntos no grupo que glorifica a Deus. E é por isso também que nós temos isso como vocação natural. Tanto como igreja, como coletividade, deve ser, e cada um de nós, onde estamos. Esta atitude evangelizadora, essa evangelização como estilo de vida. Filipe estava em Samaria, ele estava pregando o evangelho, as pessoas chegavam a Cristo e eram batizadas, eram recebidos, a igreja se fortalecia. Filipe, com o eunuco, mesma coisa, compartilha Jesus, aquele homem confessa Jesus, é batizado, e depois Filipe em Azoto e adiante, evangelizando todas as cidades. Irmãos, resumindo então, né, tudo que vimos nesta noite, como nós vamos ser bênção, irmãos, na vida das outras pessoas, né? As pessoas vão ser alcançadas pela mensagem, se nós tivermos também essa disposição geográfica para irmos aos lugares onde Deus quer salvar vidas. Se nós tivermos também esta obediência não preconceituosa para trabalhar com os tipos de pessoas aos quais Deus nos envia, ou às quais. Também fé para crer nas ações transformadoras de Deus. Nós devemos crer que Deus pode e liberta pessoas. Também conhecimento bíblico. Pessoas em condições para explicar a palavra de Deus aos necessitados. E, finalmente, a atitude evangelizadora. Pessoas que propagam o evangelho como atitude natural. Mesmo aquele homem à beira da morte, né? Naquele naufrágio do Titanic, John Harper, aquele homem tinha uma atitude evangelizadora. E ele pôde ser instrumento de Deus na vida daquele homem escocês que deu o seu testemunho, que está registrado também naquele livro. Vamos nos colocar em oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que relata este evento histórico na vida de Filipe e do eunuco. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor conduziu o Filipe à beira, ao lado daquela carruagem, e aquele homem, o eunuco, ele chegou na Etiópia com a vida transformada. Ele foi o primeiro etíope, o primeiro africano alcançado pela mensagem do Evangelho. E a partir dele, gerações e gerações têm vindo à fé e têm participado da glória ao teu nome. Nós te louvamos, Pai, porque vale a pena nós também estarmos com as atitudes que motivaram Filipe. E que o Senhor nos lembre, Pai, cada um de nós, onde o Senhor quiser nos usar, que o Senhor nos lembre desse texto. Que nós tenhamos a coragem necessária, a disposição necessária para também sermos bênção, sermos instrumentos da propagação do Evangelho às pessoas carentes. Conduz-nos, Deus, e que possamos todos participar daquele momento maravilhoso de estarmos na glória eterna, com pessoas de todas as etnias, povos, raças, línguas e nações, e nós sabermos que nós participamos positivamente para que muitas pessoas ali estejam naquele momento. Nós oramos assim com gratidão, louvor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.